Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o papo dessa semana é sobre espiritualidade tóxica. O que é isso? Será que você está incidindo nessa pegadinha do ego? Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a já deixar o seu joinha aqui embaixo, curta esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas, já deixa o seu comentário aqui, legal fazer esse antes e depois. No começo do vídeo me dizendo o que você acha que é essa espiritualidade tóxica e no final dizendo, nossa, tive esse insight durante o vídeo. Se inscreve aqui no canal, aciona as notificações para você ser sempre informado sobre quando tiverem atualizações por aqui. E também não deixa de verificar os links úteis que estão aqui na descrição desse vídeo, em especial o meu canal do Instagram. Lá no Instagram eu tô diariamente, tem sempre caixinha de perguntas rolando nos stories, então se você tem vontade de ter um contato maior comigo, lá no Instagram você vai conseguir. E uma coisa que eu acho importante a gente dizer logo no começo é que a espiritualidade tóxica, ela é uma espiritualidade, por que tóxica? Porque no fundo, esse processo da gente viver o autoconhecimento, os motivos pelos quais nós somos convidados a caminhar na direção do desenvolvimento de uma espiritualidade, geralmente são motivos bastante nobres, são motivos que estão relacionados com a nossa vontade de ser mais feliz, com a nossa vontade de enxergar o mundo de uma forma diferente, de transformar as nossas dificuldades em potencialidades e de uma forma ou de outra crescer ao longo dessa jornada através do desenvolvimento de uma consciência cada vez mais apurada. E se você já está nessa jornada há algum tempo, você sabe que chega uma hora desse processo em que inevitavelmente a gente começa a colocar o dedo na ferida e começa a lidar com aquele que é o grande vilão dos processos de autoconhecimento, que muitas linhas de desenvolvimento da espiritualidade dizem que você tem que deixar de lado, que você tem que tacar do alto do precipício, que é o malfadado do ego. Vejam bem, na minha visão, eu sou psicóloga, o ego não é tudo isso. Na verdade, o ego ele pode ser um grande amigo da nossa jornada quando a gente tem consciência sobre como ele funciona, para que ele serve. Se a gente tiver bastante presença e atenção plena para conseguir identificar quando que o ego está saindo do controle e está se metendo onde ele não é chamado. A primeira coisa que eu gostaria de desmistificar aqui no começo desse vídeo é essa fama horrorosa do ego. E talvez eu precise de 2 minutinhos aqui para te contar exatamente o que ele é, como ele é formado e para que ele serve. Então, sendo assim, bastante breve, quando a gente nasce um amontoado de desejos, de vontades, de sensações, e a gente não tem muita organização disso. Quem vai organizando isso no trato com a gente são os nossos cuidadores, que começam a dar nome para as nossas necessidades, e aquilo que num primeiro momento é só uma bagunça, né, de desejos e de pulsões, começa a ser organizado sob a forma de uma identidade. O ego é justamente essa força mantenedora da personalidade, que te diz quem é você no mundo. Então, sem o ego, você não conseguiria estar aqui assistindo esse vídeo. Sem o ego, eu não conseguiria estar aqui gravando esse vídeo para você. Sem o ego, você não conseguiria fazer nada, nem voltar para casa depois de um dia de trabalho. Como que o ego ele vai sendo formado? A criança pequena tem esse bando de impulsos e o mundo de fora, que é representado sob a figura do pai, da mãe, do cuidador, da babá, do periquito, papagaio, tem conjuntos de regras daquilo que pode e daquilo que não pode. Então, a gente vai crescendo e vai tendo o eu quero e vai tendo o não pode. Vai tendo o mas eu quero agora e vai tendo o você só vai poder ter mais tarde. E do choque entre o mundo interno e o mundo externo, as necessidades e os desejos de dentro, e das regras e dos valores vigentes do lado de fora é que nasce o ego. Que lá na psicanálise deram um nome para tudo isso, né? Então aquilo que vinha de dentro de mim era o id, aquilo que me deixavam ou não deixavam era o superego, e do choque entre id e superego nascia o ego. Mas então por que tem algum problema nessa história? O problema vem justamente de como o ego ele é formado, porque eu acabei de dizer aqui pra você, eu tenho um desejo e o ego fica ali. Como que eu vou agradar gregos e troianos nessa história? Como que eu faço pra agradar essa necessidade interna, mas ao mesmo tempo
tempo, eu não posso ferir esse conjunto de regras aqui, porque senão eu posso ser preso, eu posso ser morto, eu posso perder o amor de todas as pessoas que eu conheço. E por aí vai. E se a gente parar para pensar numa sociedade com valores tão distorcidos como a nossa, que dá muito mais importância ao ter do que ao ser, que está sempre se colocando como vítima das situações, encontrando um culpado para os nossos problemas, que está sempre se colocando como alguém na tentativa de ser melhor do que os outros, que são todos esses valores, eles estão presentes nas entrelinhas da nossa sociedade. No momento do nosso desenvolvimento de uma identidade, é baseado nesses valores que a gente vai tentar trazer satisfação para as nossas necessidades internas. E na hora em que a gente começa a caminhar na direção da espiritualidade, na direção do autoconhecimento, a gente começa a se confrontar com a necessidade de assumir a responsabilidade, entender que o outro não é culpado pelas minhas dores, perdoar as pessoas que me magoaram no passado, que nutrir raiva por uma outra pessoa é tomar veneno querendo que o outro morra. Como é que o ego consegue dar conta de toda essa mudança de identidade, sendo que no momento de formação dessa identidade ele estava levando em consideração justamente valores tão opostos? E de repente você vem e muda todas as regras do jogo e fala: Agora não é mais a partir da competição, é através da cooperação. Não, agora não tem mais culpado nenhum pelos seus problemas. O ego pira. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender sobre o ego: ele é o senhor de mil faces. Mais do que depressa, ele pode entender que ele ganha mais se ele resolver começar a dançar conforme a música e então adotar uma postura espiritual. Aquela famosa frase: vai pro yoga e não cumprimenta o porteiro. A pessoa que se acha melhor do que as outras só porque começou a meditar, que não consegue entrar numa conversa sem usar as expressões gratiluz ou crenças limitantes, que acha que é melhor do que o outro porque não come mais carne. E olha que eu sou vegana, hein, gente? Então, pra eu estar falando isso aqui é porque é muito trabalho nessa espiritualidade. Porque esse ego, ele continua funcionando de acordo com os valores vigentes na sociedade na qual ele foi criado, que é: eu sou melhor do que você. O outro é culpado pelos meus problemas. Eu preciso tirar o meu da reta. Sempre que surgir um atrito entre essa identidade construída e os valores que a espiritualidade me traz do lado de fora, o ego, ele vai entrar em angústia, porque são choques muito grandes para os quais ele não tem recurso interno e ele vai apitar de alguma forma. E como é que o ego apita? Através da defesa e da reatividade. Porque aquilo que está vindo do lado de fora está colocando em xeque uma identidade arduamente construída, com muito esforço e muito sacrifício. E aí a gente vem, começa a meditar e fala assim: a mente mente, o corpo fala a verdade. E o ego, what? A espiritualidade tóxica vem justamente da construção de um ego espiritual, ou seja, compro um novo conjunto de valores e de regras do lado de fora e crio uma identidade na qual eu obedeço a esses princípios. Só que não é visando a própria transformação, é visando a própria sobrevivência. Então eu começo a usar uma roupa diferente, eu começo a falar namastê para todo mundo, mas por dentro a transformação não está acontecendo. Eu continuo julgando, continuo me sentindo melhor que as outras pessoas e continuo me salvando da tarefa de desconstrução daquilo que os meus pensamentos, que é o ego falando, me trazem. A espiritualidade tóxica é aquela espiritualidade que não te ajuda a se mudar por dentro. É uma espiritualidade que fica ali de papagaiada na sua orelha o dia inteiro, mas ninguém te ensina de fato como lidar com as suas dores internas quando você chegar no ponto de mexer nelas. A espiritualidade tóxica é aquela que você entra em contato com uma emoção negativa e em vez de usar essa emoção para se conhecer e conhecer mais os seus padrões, você já começa lá, né, a rata de Ho'oponopono. Eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, sou grata. E não leva luz para esse lugar dentro de você sobre o qual você não tem conhecimento, ou seja, que está na escuridão. Importante dizer que esse caminho da espiritualidade, ele é um caminho como se fosse uma cebola, que tem várias camadas. Então você descasca uma camada da cebola, você pode ter certeza que você está caindo em outra. Então se você
acha que você está se trabalhando na espiritualidade, que você está jogando o seu ego pela janela e que você está se reinventando por inteiro, pode ter certeza que nessa fala o seu ego está se regozijando. O objetivo da espiritualidade não é a gente causar uma cisão na nossa identidade e a gente deixar de ser quem a gente é, mas a gente refletir sobre com quais crenças eu estou identificada e quais são os padrões que acabam me aprisionando em dinâmicas que não me levam na direção que eu quero ir. Mas eu não consigo sair disso porque eu estou tão viciada em ser quem eu sou, eu me sinto tão aprisionada que eu não encontro saída. E a espiritualidade de verdade, um processo de autoconhecimento levado do jeito certo, são processos que te permitem ter cada vez mais liberdade em ser quem você é. Liberdade de flertar com coisas novas, com abertura, receptividade, curiosidade e autocompaixão. A espiritualidade verdadeira, um processo de autoconhecimento vivenciado da forma como ele pode ser vivenciado, visando a transformação real, é um processo que passa por você examinar as suas dores e assumir a responsabilidade por situações sobre as quais antes você simplesmente não tinha responsabilidade nenhuma e sempre culpava alguém, que não virão super-heróis, que não virão salvadores da pátria e que você precisa ser o seu. E o processo de espiritualidade leva em consideração a integração da nossa sombra, que significa aqueles lugares dentro da gente que nem sempre é gostosinho a gente reconhecer que a gente tem, mas que são os verdadeiros responsáveis por a gente não conseguir alcançar uma transformação real nas nossas vidas. O caminho é árduo, vale a pena e eu te convido a seguir esse caminho comigo através dos vídeos semanais aqui no canal, através da verificação dos links aqui embaixo, conhecendo o Portal Despertar, que é o maior portal de assinantes no segmento da espiritualidade e do autoconhecimento, como se fosse uma Netflix desses assuntos, que recebe assinantes algumas vezes por ano. Em dezembro agora teremos um novo processo de recepção de novos assinantes, então continua conectado comigo que a gente caminha junto nessa direção. Não deixe de comentar aqui embaixo se você tiver dúvidas, questões, perecopecos ou revoltas com esse tema. E a gente se vê na semana que vem. Espero que você fique bem até lá. Um grande beijo. Tchau!